Vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje nós estudaremos sobre os meios de comunicação, a comunicação ontem e hoje. Nós vamos estudar sobre a evolução dessas tecnologias, certo? Então, quando nós falamos em meios de comunicação, nós estamos falando do computador, da televisão, do telefone, do rádio, do jornal. Então, nós vamos ver na aula de hoje como esses meios de comunicação eram antigamente e como eles são hoje. Vamos iniciar pela televisão. A televisão ela foi criada na década de 20, mas quando ela foi criada, nem todas as pessoas tinham acesso, porque era um meio de comunicação caro. Com o passar do tempo, a tecnologia nesse meio de comunicação foi evoluindo e ela foi se tornando mais acessível. Apesar de ter sido criada na década de 20, a televisão, o primeiro canal de televisão, só chegou no Brasil na década de 50, que foi quando foi criado o canal Tupi, que foi o primeiro canal de televisão aqui do Brasil. Outro meio de comunicação que evoluiu bastante foi o jornal. Antigamente, as pessoas se informavam através do rádio e através do jornal impresso, através do jornal de papel. As pessoas só tinham essas formas para ficar sabendo das notícias que aconteciam fora da sua localidade. Então, o jornal ele evoluiu bastante. Com a criação da internet, as pessoas passaram a ficar informadas de forma mais rápida, porque através do jornal de papel, uma notícia que acontecia em outro país, em outro continente, demorava dias para chegar aqui no nosso país. Mas com a revolução da forma da notícia ser dada através da internet, as pessoas têm a notícia no tempo real. Então, algo que acontece em outro país, nós ficamos sabendo na mesma hora através da internet. Então, hoje, as pessoas não usam mais o jornal em papel. São poucas pessoas que ainda lê as notícias através do jornal de papel. A maioria se informam através da internet, usando o computador, o celular ou tablet. Outro meio de comunicação que evoluiu foi o rádio. O rádio, ele é um meio de comunicação antigo, ele foi criado lá no século XIX. E também quando ele foi criado, assim como a televisão, nem todas as pessoas tinham acesso. A forma também que as pessoas ouviam a música era diferente de hoje em dia. Antigamente, as pessoas precisavam esperar a música tocar na rádio para poderlas ouvirem aquela música. E aí, com o passar do tempo, foi criado o disco de vinil, também a fita cassete, o CD, e depois de muito tempo, com a evolução da tecnologia, surgiu o MP3, certo? E aí, a forma das pessoas consumirem a música mudou. Hoje em dia, as pessoas usam a internet, usam o celular para poder ouvir música e também ouvir as notícias, que antigamente, como a tia já falou, eram dadas através do jornal impresso e também através do rádio. A tia já falou também da história da TV, né? Vejam como era uma TV antiga, que a imagem não era uma imagem nítida, ela era em preto e branco, a gente não conseguia ver as cores na TV antiga. E atualmente nós temos televisões cada vez mais modernas. Hoje nós temos televisões que têm acesso à internet, coisa que veio com a evolução da tecnologia. O computador, a internet também mudou muito. O primeiro computador que foi criado era um computador que era enorme, não tinha condições de uma pessoa ter dentro da sua residência, porque ele era muito grande. E aí, com o passar do tempo, ele foi evoluindo e hoje nós temos um computador totalmente moderno. A internet também foi uma criação
que mudou a forma das pessoas viverem, né? Hoje em dia nós conseguimos fazer compras através da internet, conseguimos nos divertir, estudar, tudo isso usando o computador, a internet. Então, esse meio de comunicação muito importante, ele evoluiu ao passar do tempo. Vejam nessa imagem o tanto de modelos de celulares que nós já tivemos. Então, o tamanho do celular também, ele mudou e o peso com o passar do tempo. Os primeiros celulares, eles eram muito grandes, muito pesados, e aí foram sendo criados telefones cada vez mais modernos. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje.